Mas nessa manhã, nós também temos que abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus. Não é só matar saudade, né, Cida? Não é só relembrar dos bons tempos, lembrar do Beto correndo lá na igreja, né? Nada disso, a gente tem que também abrir a palavra de Deus. Afinal de contas, nós viemos para recarregar as nossas baterias espirituais, porque logo, logo chega uma nova semana, logo, logo vem os desafios dessa nova semana, e nós precisamos estar alimentados pela palavra de Deus. E eu vou pedir ajuda do pessoal da mídia, por favor, coloquem aí a primeira imagem que eu mandei para vocês. Podem colocar a primeira imagem, se vocês puderem me ajudar. Eu mandei para o pastor João, ele deve ter passado para vocês aí. A primeira imagem, isso aí, obrigado. Esse é um texto de João 14, verso 1, mas na realidade eu quero me deter até o verso de número 3. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Confesso, querida igreja, que eu tive muitos problemas com esse texto logo que eu vim para a igreja. E talvez você diga, pastor, como é que pode um ser humano cristão, batizado, ter problema com João 14, verso 1, 2 a 3? Por quê? A Bíblia diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, e quando eu preparar esse lugar, eu voltarei e vos recebereis, para que onde eu estou estejais vós também. Como é que alguém pode ter problemas com esse texto? Eu tinha. Logo que eu vim para a igreja, no meu primeiro ano bíblico, quando eu cheguei lá em João 14, eu tinha muita dificuldade para entender esse texto e os versos que acabei de ler para vocês. Por que a minha dificuldade? Eu comparava a casa do pai, ou a morada do pai, com a casa do meu pai. E qual foi a minha realidade lá no Paraná, na cidade de Irati? Eu tive 13 irmãos. Houve um momento da nossa vida que nós vivíamos em 16 dentro de casa. Uma casa pequena, pastor. Um pouquinho mais do que 60 metros quadrados. Era a nossa casa. Em uma cama de solteiro, num colchão de palha, nós dormíamos em 3 irmãos. Não sei como é que a gente conseguia, mas a gente dormia. 3, numa cama de solteiro e um colchãozinho de palha. A nossa coberta lá no Paraná é muito frio, não são essas cobertas que nós temos hoje, nada disso, elas eram feitas, a mãe, ela costurava, e o pai então comprava aqueles sacos de açúcar, aqueles sacos brancos, não sei se alguém conheceu e viveu essa experiência, mas o meu pai comprava aquele saco, a minha mãe costurava, e ela fazia os nossos acolchoados com pena de ganso, aliás, com plumas de ganso, marreco e outras aves, né? Quando ia chegando o início do verão, a mãe depenava toda a bichaiada que tinha lá em casa. E eles ficavam até quase a entrada do inverno peladinhos. Depois as plumas, elas iam crescendo. Imagine você tirar 1 quilo de plumas das aves. Era muita ave, era muito ganso, era muito marreco, era muito pato que nós tínhamos em casa. E vez por outra eles ficavam sem as plumas, porque a mãe tinha que, a cada ano, fazer um cobertor ou renovar ali aquilo que nós precisávamos para passar o inverno. Então, quando eu lia João 14, de 1 a 3, quando falava da casa do pai, eu comparava com a casa do meu pai. Meu Deus, vai ser um aperto lascado. Se aqui em casa, já com 16, a mãe, o pai e os 13 irmãos, já era uma luta grande, imagine o lar dos salvos. Eu ficava imaginando, vai ter quarto para todo lado, como é que vai ser? Vai ser um ali perto do outro, ali. E eu tinha essa dificuldade, eu era um jovenzinho vindo para a igreja, eu tinha dificuldade de compreender plenamente esse texto. Mas à medida que a gente vai avançando no estudo da Bíblia, a nossa mente ela começa a se ampliar, o conhecimento, a compreensão da palavra de Deus. E eu lembro quando eu cheguei lá em Apocalipse 21, naquele meu primeiro ano bíblico, quando eu cheguei em Apocalipse 21, especialmente dos versos 15 a 18. E então, se eu já tinha dificuldade com João 14, de 1 a 3,
a minha mente ela quase deu um nó quando eu cheguei em Apocalipse 21, especialmente do verso 15 a 18. Porque todo o Apocalipse 21 fala do novo céu, da nova terra, e fala de coisas lindas, maravilhosas. Só que quando a gente chega no capítulo 21, dos versos 15 a 18, a gente lê assim: aquele que falava comigo tinha por medida, uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento e largura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida esta de um anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então, quando eu cheguei nesta parte, João 14 não se comparava em nada com Apocalipse 21, na minha compreensão de um recém-chegado na igreja. Porque aqui diz que aquele que falava com João, ele tinha uma vara de ouro, e ele então começou a medir a cidade, e ele mediu a cidade até 12.000 estádios. Eu falei, meu Deus, como é que é isso aí? Como é que você mede? Que tamanho era esta cidade? E eu então comecei a ampliar os meus estudos sobre o tema, e logo o primeiro texto que eu encontrei foi 1 Coríntios 9, 24. O que diz lá em 1 Coríntios 9, 24? Ali fala dos estádios, onde aconteciam as competições romanas, onde os gregos também faziam ali as suas competições. Então, estádio era o local onde aconteciam as competições romanas ou as gregas. E eu disse, não, então agora já está começando a se ampliar. Mas a Bíblia fala de 12.000 estádios. Então, a cidade santa, conforme o texto bíblico, ela tem nada mais, nada menos do que 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura e 12.000 estádios de altura. Mas, pastor, quanto é um estádio? Você pode entendê-lo de três maneiras. Se você pegar a medida grega, mais ou menos 185 metros, um estádio. O pessoal da mídia pode deixar que eu vou passando agora as imagens, tá bom? Obrigado. Se você pegar na medida grega, em torno de 185 metros. A medida romana um pouquinho menos, 180. Se você pegar a medida israelita, é a menor das três, 178 metros, um estádio. Então, eu tomei como base nos meus estudos a medida israelita, 178 metros. Geralmente os estudiosos do assunto, eles pegam uma medida um pouquinho maior, 180 metros, para facilitar ali as contas, mas eu preferi pegar a medida israelita, 178 metros. Então, se um estádio mede 178 metros, de acordo com a medida israelita, quanto que é? 12.000 estádios. É simples. É só você pegar 178 e multiplicar por 12.000. E ao fazer esta conta, eu cheguei a um número assim, muito grande. Aproximadamente 2.136 quilômetros de comprimento, 2.136 quilômetros de largura e 2.136 quilômetros de altura. Isto usando como medida a medida israelita, a menor das 378 metros. Ou seja, a cidade santa, a morada dos salvos, a capital do universo, onde os salvos, os redimidos pelo sangue de Jesus, irão morar, ela tem esta medida: 2.136 quilômetros, largura, comprimento e altura. Se eu pegasse o meu carro agora e fizesse uma viagem daqui até uma cidade chamada Ponto Novo, na Bahia, aliás, tem algum baiano aqui entre nós? Oxe, tem, sempre tem, povo abençoado. Então, se eu fizesse uma viagem, meus queridos baianos,
e saísse agora aqui da igreja do Pari, e eu fosse lá para Ponto Novo fica quase lá na divisa com o estado de Pernambuco, lá perto do Rio São Francisco, já estive lá, fiz semana de oração, e em julho eu vou voltar para lá para fazer 2 semanas de oração naquela região. Se eu percorresse daqui até lá, eu estaria mais ou menos nesta distância de 2.136 quilômetros. Então, para nós entendermos mais os números, e tomando como medida esta israelita de 178 metros, um estádio, eu teria que percorrer uma distância daqui, como quase lá na divisa com Bahia, Pernambuco, só de comprimento e de largura da cidade santa. Antes de eu avançar aqui no meu sermão, eu queria dizer que eu não quero apresentar aqui números fechados. Sabe por quê? Porque a Bíblia não me permite, eu estou só brincando um pouco com os números para nós entendermos as maravilhas de Deus. Por que eu não quero apresentar números fechados? Porque se você pegar a Bíblia em 1 Coríntios 2:9, lá em 1 Coríntios 2:9 diz assim: aquilo que os olhos jamais viram, aquilo que os pés jamais pisaram, aquilo que as mãos jamais tocaram, aquilo que jamais subiu ao coração de um mortal, aquilo que os nossos lábios jamais pronunciaram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu posso apresentar aqui para vocês qualquer número, por maior que seja, nada vai se comparar com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É grandioso, ou são grandiosos os planos de Deus para a nossa vida, amém? São grandiosos os planos de Deus para a nossa vida. E aí eu comecei a avançar nesses meus estudos, e eu então tentei descobrir qual é a área da Cidade Santa. Aliás, só título de informação, só a Cidade Santa, esta informação que nós passamos aqui para vocês, de 2.136 quilômetros de largura, comprimento e altura, só existem 6 países no planeta Terra, só 6 países que são maiores que a Cidade Santa, só 6. Todos os demais países, a sua geografia é menor do que a Cidade Santa, só 6 países. O Brasil é um deles, Estados Unidos é outro, Rússia é outro, e alguns outros poucos mais. A maioria dos países, geograficamente falando, são menores do que a Cidade Santa. E eu então comecei a estudar um pouquinho, e eu queria descobrir qual é a área da Cidade Santa. Como é que a gente consegue descobrir a área de um local? Por exemplo, esta igreja, daqui até o último banco, eu devo ter uns 15, 17 metros, talvez. A largura é mais ou menos semelhante. Então, para eu descobrir a área aqui desta igreja, é só eu multiplicar aqui o comprimento e a largura. Se tomarmos como média 20 metros para facilitar aí a nossa conta, quantos metros quadrados eu teria aqui? 20 por 20? 400 metros. Eu acredito que seja menos. Eu acredito que talvez uns 300 metros quadrados nós tenhamos aqui de área na nossa igreja. Então, se eu quiser descobrir a área da Cidade Santa, também não é muito difícil. É só eu pegar a largura. Qual é a largura? 2.136 quilômetros, tomando como base a medida israelita de 178 metros. É só eu pegar a largura, 2.136 quilômetros, pelo comprimento, que é igual, 2.136 quilômetros. E eu então fiz essa conta. E eu cheguei a mais ou menos nesse número. A área da Cidade Santa, aproximadamente 4.928.400 metros quadrados. Só a área da Cidade Santa, só do primeiro pavimento. Por que eu falo do primeiro pavimento? Porque a Bíblia fala que largura, comprimento e altura iguais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a altura,
de 2.136 quilômetros. Aí eu queria voltar àquelas nossas aulas de geografia. Alguém lembra qual é a área do Brasil de norte a sul? Se você fizesse uma viagem lá do Rio Grande do Sul e fosse, eu acho que o nosso último estado, acho que é Roraima, eu acho que é isso, né? Lá na divisa com Venezuela, por aí. Eu acho que é isto. Qual é a área do Brasil, lá do Rio Grande do Sul até Roraima? Alguém fez esta conta. E a pessoa que fez esta conta chegou à seguinte medida: que a área do Brasil é aproximadamente 8.514.876 quilômetros quadrados. Ou seja, a Cidade Santa, só a Cidade Santa, ela equivale a quase 60% de todo o território brasileiro, só a Cidade Santa. Por isso que eu falei que só existem 6 países no planeta Terra que são maiores do que a Cidade Santa. Aí eu comecei a imaginar algumas coisas, né? Quantas casas eu conseguiria colocar lá na Cidade Santa? Primeiro, eu teria que definir o tamanho da casa que eu gostaria de ter. Aí eu pensei, numa casa de mais ou menos 1.000 metros quadrados, tá bom? Casinha boa, um pouquinho maior do que a casa que eu vivia com os meus pais e os meus irmãos, de 60 metros quadrados. Imagine você morando aí numa casa de 1.000 metros quadrados. Quantas casas de 1.000 metros quadrados você conseguiria colocar ali na área da Cidade Santa? E nós vimos que a área da Cidade Santa é quase 5 milhões de metros quadrados. Quantas casas você conseguiria colocar? Primeiro, nesses estudos que eu fiz, eu pensei numa coisa. Lá, eu quero uma casa espaçosa, ampla, porque aqui no Brasil é tudo apertadinho, né? Você dá um espirro aqui, o vizinho já sabe o que está acontecendo. Lá na Coab Anchieta era mais ainda. Aí eu pensei no seguinte, Cida: vamos pegar 50% da área da Cidade Santa e vamos deixar para praças, ruas, porque a Bíblia fala que as ruas lá serão de ouro. Então eu pensei em uma belíssima praça na frente da minha casa, eu pensei num bom espaço ali de recuo, esquerdo, direito, frontal e aqui na parte de trás. Então eu peguei 50% da área da Cidade Santa, eu tirei só para estas benfeitorias, e o restante eu pensei em colocar casas. Quantas casas de 1.000 metros quadrados eu conseguiria colocar na metade da área da Cidade Santa? Eu fiz esta conta. Nós conseguiríamos colocar mais de 2 milhões de casas, só nesta área primeira da Cidade Santa. Mas casa não é só a área, comprimento e largura. Você tem que também ter uma casa com um pé direito. E eu pensei lá na minha casa de 1.000 metros quadrados, que esta casa tivesse, meu querido irmão e amigo, pelo menos 6 metros de pé direito. E talvez, mas pastor, para que esse exagero todo? Você acha que lá eu terei só 1,65 m quando chegar lá? Você sabe qual que é mais ou menos a estatura de Adão? Vocês sabiam, a própria serva do Senhor, ela diz que quando nós ressuscitarmos, os que morrerem antes da volta de Cristo, nós iremos ressuscitar com esse nosso corpo, mas à medida que nós formos avançando na nossa experiência com Jesus, e à medida que a árvore da vida, o alimento do céu ainda for dado a nós, nós iremos crescendo e chegaremos
a uma estatura próxima à de Adão. Então, quando eu falo de uma casa de um pé direito de 6 metros, eu não estou exagerando, não. Lá nós não teremos esta estatura reduzida pelo pecado de quase 6.000 anos na terra. As coisas lá serão diferentes, inclusive a estatura dos salvos. Por isto, eu pensei numa casa de 1.000 metros quadrados, com um pé direito de pelo menos 6 metros. Aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Quantos andares eu conseguiria ter lá na Cidade Santa, se em cada um desses andares nós determinássemos 6 metros de altura? Eu fiz esta conta. Eu peguei 2.136 quilômetros e dividi por 6. E eu cheguei a uma medida que, quando eu fiz a conta, eu me assustei um pouquinho. Nós conseguiríamos ter lá aproximadamente 366 mil andares, de 6 metros de um para o outro. Se só em um andar eu consigo colocar mais de 2 milhões de casas, quantas casas eu conseguiria colocar em 366 mil? Aí eu comecei a parar com as contas, porque a minha mente, ela começou a dar um nó, e eu então comecei a imaginar como seriam estas coisas. Por exemplo, a chamada atmosfera, ou seja, esta área que nós estamos aqui, se eu saísse, pegasse um foguete agora daqui, e eu fosse para cima, em linha reta, eu chegaria lá no final da atmosfera, se eu viajasse 600 quilômetros, daqui até 600 quilômetros, eu chego ao final da atmosfera. Depois que termina a atmosfera, eu vou chegar numa área chamada exosfera. A exosfera, daqui de onde nós estamos, se pegarmos um foguete e viajarmos em linha reta, é 1.280 quilômetros. A exosfera. Qual é o tamanho? A altura da Cidade Santa? 2.136 quilômetros. Lembre-se que eu não estou apresentando aqui números fechados, conforme 1 Coríntios 2:9, aquilo que nós jamais vimos, tocamos, pisamos, pensamos ou falamos. Deus tem preparado coisas muito maiores. Eu estou apenas brincando com os números para que nós entendamos as coisas grandiosas do nosso Deus. E como esse nosso Deus maravilhoso, Ele tem prazer de nos abençoar. E aí, nos minutos que se seguem, eu quero fazer uma pergunta: como é possível? Como é possível alguém trocar estas coisas grandiosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, conforme 1 Coríntios 2:9, como é possível alguém trocar estas coisas grandiosas de Deus? Ou como é possível alguém pegar estas coisas grandiosas de Deus e jogar numa lata de lixo? Você conhece alguém que se afastou da igreja? Eu conheço alguns. Um tempo desse, Cida, encontrei um jovem lá da Coab, que na nossa época ele era um jovem, já jovem, maior que o Beto, maior que a tua filha. Lembra que no nosso último ano lá na Coab, ele foi inclusive o secretário da igreja. Jovem muito talentoso, tocava violão muito bem. Talvez você lembre dele. Tempo desse atrás, eu encontrei esse jovem em uma destas estações de metrô. Ele todo vestido de preto. Alguma coisa, pastor, com a roupa preta? Não, nada disso. Mas ele não estava com estas roupas que nós costumamos usar. Ele estava com uma roupa esquisita, com várias marcas e tatuagens. E eu conversei um minutinho com ele. Eu
percebi que ele quis me evitar. Na realidade, ele entrou para um movimento, o movimento dos góticos. Foi secretário da igreja no meu último ano. Jovem, talentoso, gótico. Um tempo desse eu estava com a minha esposa e meus filhos, saindo ali da Avenida Melchert, aqui na Vila Matilde. Nós estávamos indo aqui para o centro, para pegar ali a Radial Leste. Bem perto ali, no cruzamento da Melchert com a Radial Leste, bem ali naquele cruzamento tem um Habib's. Alguém já deve ter passado e conhece por ali. Veio um rapaz para pedir esmolas, com a roupa toda suja, todo com o cabelo sem pentear. E à medida que ele foi se aproximando do meu carro, eu conheci aquele jovem. E eu abri o vidro e disse: meu amigo, o que está fazendo aí? Quando ele me olhou, me reconheceu, disse: pastor. Falei: quanto tempo que você está na rua, vivendo desse jeito? Aí ele contou a história. Ele era um dos conselheiros desbravadores do clube de desbravadores ali da igreja de José Bonifácio. Eu me assustei quando vi aquele jovem, a situação em que ele estava, a maneira como ele estava vivendo. Conversamos ali rapidamente um pouquinho, o farol abriu e disse: olha, eu quero conversar mais com você. Algumas vezes eu já encontrei ele por aí. A última vez que eu encontrei foi ali, quando a gente sai da Marginal Tietê, entrando para Aricanduva, ali naquele viaduto, onde tem aquele monte de gente que fica ali pedindo esmolas e outros ali vendendo algumas coisas naquela partezinha. Se você passar por ali, você vê um rapaz carregando um cachorro nos ombros. Ele fica sempre assim, carregando um cachorro nos ombros, carrega um animal nos ombros. É ele, conselheiro, foi conselheiro dos bravadores na igreja de José Bonifácio, quando fomos pastor. E eu fico assim, me perguntando: como que pode alguém trocar as maravilhas do reino dos céus, dessas coisas que nós brincamos aqui com os números sobre a cidade santa, como que a gente pode pegar tudo isto e lançar numa lata de lixo? Como pode? Como pode? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós entendemos o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia e os planos que Ele tem para as nossas vidas, eu me questiono: como que alguém pode pegar tudo isso e jogar fora e aventurar-se neste mundo de pecado? Mas esta é uma realidade que com certeza você já viu acontecer na vida de pessoas que já frequentaram os bancos dessa igreja. Ainda há pouco eu estava conversando com um dos anciãos, e ele falou: pastor, nós vivemos aqui um período que nós tínhamos aí todo sábado 100 e poucas pessoas frequentando a igreja. Hoje nosso número caiu, e caiu drasticamente. Somos um pouco mais do que 70 hoje aqui na igreja. Graças a Deus por você. Não desanime, querido irmão, querida irmã, visitantes que estão entre nós, os meninos, as meninas, as crianças da igreja, os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, não desanimem. Muito em breve o nosso Senhor voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém, igreja? Você acredita nisto, igreja? Você acredita que Cristo em breve vai voltar? Eu acredito, eu sonho, eu prego. E gosto de ver pessoas, Beto, como você e sua irmã, que cantaram um hino tão lindo, maravilhoso, que nos chamam a atenção para as coisas grandiosas de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida das igrejas com as quais hoje eu entro em contato. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, para a nossa vida, para a vida desta igreja. Não vamos nos desanimar, pelo contrário, vamos reunir forças, vamos trabalhar mais do que nunca, porque muito em breve nós veremos se aproximar dessa terra. A princípio, olharemos e, é uma nuvem, e à medida que esta nuvem começa a se aproximar, a serva do Senhor fala inclusive
parecido com uma mão, e quando aquilo começa a se aproximar, nós veremos que não é uma nuvem, não é um evento climático qualquer, não, é o nosso Senhor vindo acompanhado de milhares e milhares de seus anjos, para dar a cada um a sua recompensa. E naquele dia, só teremos 2 grupos. O primeiro grupo, feliz, contente, animados, inclusive aqueles que passaram pela grande tribulação. Um grupo estará vivo. E estes que passaram pela grande tribulação e vivos por ocasião da volta de Jesus, eles erguerão as suas vozes e dirão: este é o nosso Deus, o qual nós aguardávamos. Já imaginou você, sua família, seus filhos, poderem dizer essas frases, essas palavras? Este é o Deus o qual nós aguardávamos. Mas o mais lindo de tudo, querida igreja, será o que nós ouviremos do nosso Deus. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que todos nós, a família que representamos, a nossa igreja, todos possamos ouvir isto dos lábios do nosso Deus. Gostaria você de estar entre os salvos? Gostaria mesmo? Levante-se, fique em pé. Pastor João tem falado muito bem desta igreja. Ele gosta muito dessa igreja. E eu queria vir conhecer essa igreja de perto. E eu vou falar que nem a rainha de Sabá. Não é nem a metade do que falaram. Mas eu queria abrir o meu coração para vocês, querida igreja. Nós que estamos firmes nos caminhos do Senhor, que assim possamos nos manter. Saibam que no mundo tereis o quê? Só alegria. O caminho sempre será florido. Vocês entendem? Que no mundo nós teremos o quê? Mas o que a palavra de Deus pede para nós? Tenha de bom ânimo. E eu queria pedir exatamente isso para vocês. Venham as lutas que vierem, venham as dificuldades que vierem, venham as provas que vierem. Continue tendo bom ânimo. E eu queria agora falar aqui algumas palavras. E você que ficou em pé, que está disposto a caminhar com bom ânimo até a volta de Jesus, eu queria que você repetisse algumas palavras que eu vou dizer agora. Eu falo e vocês então repetem. Combinado? Vamos lá? Senhor Deus. Gente, só uma nota explicativa. Nós não estamos caminhando, acompanhando um enterro. Nós não estamos indo para um cemitério. Não. Nós vamos fazer uma declaração ao nosso Deus. E ela tem que ser um pouquinho mais forte. Combinado? Querido Deus, nós como igreja, família e indivíduos, queremos nos manter firmes, apesar das lutas e das dificuldades que o inimigo venha mandar sobre nós. Nos ajude, bom Pai, a estendermos a mão àqueles que estão fracos e abatidos, e com eles queremos, pela Tua graça, caminhar na direção do céu. Amém. Vamos orar. Obrigado, bondoso Deus, pelo privilégio que tivemos de nesta manhã estarmos em mais uma igreja da Associação Paulista Leste. Obrigado. Teu povo, irmãos e irmãs que aguardam a breve volta de Jesus a esta terra, que o Senhor possa conservá-los firmes, animados, apesar das lutas e dos problemas que o inimigo possa mandar,
que possamos ter os nossos olhares fixos na pessoa de Jesus. Dá-nos um restante de tarde muito feliz na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.